Muito bem, numa abordagem mais livre sobre a Academia de Platão, o mito da caverna como uma técnica ou um pretexto para reflexão para a educação hoje me parece ser, aqui neste curso de Filosofia da Educação, uma parte, teríamos que fazer uma escolha, teria muito mais conteúdo, mas seria a parte mais importante, a meu ver, a parte mais fundamental. O mito da caverna, então, é a história de que uma anedota, por assim dizer, pedagógica, né? Não se pressupõe que existiu essa situação, mas conta o seguinte: existia no fundo da caverna pessoas que viviam lá presas, acorrentadas, né? E por trás dessas pessoas, de uma perspectiva tal, uma luz que refletia em objetos, ou melhor, a luz vinha de fora da caverna, refletia. Perdão, a luz pode vir de fora, mas a luz também é feita ali dentro. Um fogo que era feito, esse fogo fazia projetar a sombra de coisas que passava sobre um muro, e isso projetava na parede lá. A ideia fundamental é essa, o detalhe da caverna é o de menos. Então essas pessoas viviam vendo a sombra, e elas não olhavam propriamente para outro canto, elas viam a sombra e acreditavam que a sombra era então uma realidade. Até que um dia, por um motivo também que não se sabe como, um daqueles se solta e vai vendo tudo isso. Ele vê a luz que provoca ali o fogo, que provoca a sombra, ele sai da caverna, vê lá fora, vê as coisas lá fora, vê o sol e fica maravilhado, volta e aí tenta convencer aqueles que estão dentro da caverna a saírem da caverna. Já vimos essa história muito parecida em outros momentos. Tem uma historinha de um peixinho, que o peixinho sai de dentro de um lugar para um buraco apertado, tem muita comida, ele se engorda. Aí ele volta, tenta entrar dentro, mas ele tem que ficar magro para entrar. E aí ele tenta convencer as pessoas que lá fora é melhor, coisa ninguém acredita. Essa segunda historinha não temos muita referência, ficamos aqui na do Platão. Esse processo, portanto, em torno do mito da caverna, em Platão, nós temos muitos trabalhos pedagógicos a serem considerados a partir disto. De certa maneira, enquanto educador, nós convidamos as pessoas num dado estado para que elas vão para outro estado. Isso é desafiador. Primeiro, durante um certo tempo, enquanto teoria, nós achávamos que sim, as pessoas em geral estavam no estado de ver a sombra. E nós, como educadores, temos a chave que retiram elas dali e colocam elas num outro estado. Depois de um tempo, a gente começou a se perguntar que, de fato, pensando na vida concreta, todos os fenômenos, ou seja, tudo aquilo que as pessoas já trazem com elas, esses são fenômenos importantes, porque fazem parte da trajetória delas. Não tem como a gente simplesmente desconsiderar isto, como se fosse as sombras do Platão. E nós somos os libertadores que vamos propor a salvação como pedagogos, como educadores. De todo modo, nós, enquanto pedagogos, professores, nós temos sim uma função de levar aquela pessoa a perceber ela mesma esse universo de realidades. Ou seja, que nós temos realidades que seriam as imagens, e nós temos, para além disto, outras realidades que nós precisamos conhecer. Então, uma estratégia pedagógica que pode ser explorada sucessivamente em torno do mito da caverna de Platão é exatamente isto. Que, como professores, nós fazemos, ou nós provocamos no educando, a capacidade delas se darem conta do que para elas, digamos, seriam apenas fantasmas, enquanto projeção de uma luz, e o que sustenta esses fantasmas. No Platão vamos ter uma história específica e na contemporaneidade vamos ter uma outra versão. Por exemplo, a partir de filósofos como Schopenhauer, já no fim do 1800 para cá, nós podemos adicionar, ou mesmo Nietzsche, que o que movem aqueles fantasmas, aquelas imagens que não têm uma vida própria, mas elas são movimentadas por uma outra coisa. No caso, então, contemporâneo, Nietzsche, por ordem histórica, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, nós teríamos, por exemplo, os afetos. Lembrando que antes de Schopenhauer, lá em 1600 e pouco, nós temos Spinoza, que fala disso também.
Nós temos então as emoções que seriam o motor, digamos, dessas representações que nós fazemos. Então é uma chave importantíssima para a cena educacional nós compreendermos isso. Quando a gente vai lidar no processo educativo, as emoções são muitas das vezes simplesmente deixadas de lado. Aliás, a maioria dos sistemas escolares deixam as emoções de lado, o que é uma pena colossal. Porque as emoções funcionam como aquela luz que Platão fala, que projeta a sombra na parede da caverna. Ou seja, nós temos às vezes uma percepção de nós mesmos. Então, essa percepção que nós jogamos para fora sobre nós mesmos, esta representação de nós, ela assemelha-se àquela projeção no fundo da caverna. E aí, o educador, então, funciona como esse que auxilia o educando a entender esse processo de projeção. E ao invés de eu me colocar como sendo, então, o salvador, que vou ensinar as verdades que tem em algum livro didático para o aluno, isso nos nossos dias, o que eu tenho a ensinar? Eu tenho a ensinar que o aluno entre em contato com a própria luz dele, que projeta essas fantasias de fantasmas dele próprio. E ensinar isto é ensinar a ter contato com as próprias emoções. E esta é a grande contribuição, ao meu ver, da Academia de Platão e depois de outras escolas na sequência, que nós, aqui ao longo do curso, vamos aqui e acolá retomar essa perspectiva. Fica então a dica para nós que somos educadores hoje, a partir do mito da caverna, a dica de que o aluno, quando ele representa uma narrativa dele mesmo, nós temos que auxiliar a ele a perceber o que está levando ele a fazer isso. Manter esse contato próximo, o aluno percebendo que as ideias que ele faz dele parte do interior dele e é dos desejos e das emoções, isto auxilia um ajuste de percepção de si mesmo. E esse ajuste de percepção de si mesmo produz um efeito imediato, que é a diminuição da angústia e da ansiedade. Esta chave que às vezes a pessoa não entende, porque o aluno não aprende. Não aprende porque, em geral, está desconectado esse processo. Como pedagogos e como especialistas de educação, nós conseguimos trabalhar esta aproximação dessa realidade interior e dessa representação. A gente ajuda o aluno a procurar ele mesmo, porque ninguém pode fazer isso por ninguém, cada um faz por si. Então o protagonismo da criança está aí. Ele ajusta, e isso prepara ele para outras disciplinas, que de repente a gente nem imaginava que tinha a ver com isso, como matemática, por exemplo, porque tem a ver com concentração. Concentração é a capacidade nossa mental de nos atermos a um ponto e momentaneamente esquecer os outros. Quando esse processo de fantasma e de motor dentro de mim, que me faz alimentar esses fantasmas, não estão sendo conhecidos por mim, que é o que a escola em geral, infelizmente, deixa passar, o nível de concentração da criança simplesmente se torna horrível. Obviamente que não é culpa só da escola, nós estamos falando de uma cultura contemporânea com outros desdobramentos que, digamos assim, não tem espaço para uma educação emocional. Nos anos 90 fez sucesso um livro sobre isso, mas aqui a teoria referência aqui são teorias como as do Freud, as do Nietzsche, as do Schopenhauer e a de Spinoza, por exemplo, que indica esse aspecto. É preciso ter em nós aquilo que faz com que a gente projete estas imagens de nós mesmos. E, curiosamente, nós estamos vendo isso a partir do livro da República de Platão e a partir de uma parte dentro desse livro que é o mito da caverna, onde o filósofo explica a percepção dele sobre o mundo das ideias. Ou o filósofo explica na ideia de mundo das ideias o que ele entende de real. O que é o real? Esse termo que abrange muito mais coisas do que a gente pode imaginar. Nessa explicação dele, ele tem uma ideia de que existe um mundo sensível e um mundo das ideias. Ok? O que nos interessa como educador é tudo o que eu acabei de dizer em torno do mito da caverna. Obviamente, temos mais conteúdos a ser explorado aí, mas para este vídeo, para o contexto do curso aqui de Filosofia da Educação, nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo aula. Um abraço.